Por que será que nós amamos Maria? A resposta é que ela, uma pessoa humana, nos deu Jesus. Ela foi movida por Deus, cheia de graça, diz o anjo, preparada para uma missão todo especial. Pessoa humana. E essa imagem é como fotografia, não adoramos nenhuma imagem, não. Mas utilizamos estas imagens, por exemplo, como uma lembrança de uma pessoa simplesmente maravilhosa. O anjo disse: ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Ela foi concebida sem pecado, preparada para uma missão muito especial. Deus usou o corpo dela para formar Deus Filho. E Ele assumiu a nossa natureza. E Ele viveu entre nós. E nós louvamos e agradecemos Deus, porque o Pai mandou para nós o seu Filho. E o anjo disse: não temas, Maria, encontraste graça diante de Deus. Maria, você vai conceber, você vai ficar grávida. Você vai dar à luz um filho, e o nome dele vai ser Jesus. Ele vai ser grande, vai chamar-se Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi, e ele reinará eternamente. E Maria acreditou que ela estava recebendo uma visita de um mensageiro de Deus, e que ela poderia ser a mãe do Filho de Deus, o Rei eterno. E ela perguntou: mas como que posso ficar grávida? Eu não conheço o homem. E veio aquela notícia maravilhosa: o Divino Espírito Santo vai descer sobre você, Maria, e a força do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, o santo que nascer de ti será chamado Filho de Deus, e será Deus Filho. E Maria disse: eis aqui a serva do Senhor. Aqui nós temos uma pessoa humana entregando-se radicalmente a Deus. Eis aqui a escrava, a serva, o instrumento de Deus. Eu quero ser a propriedade de Deus. Ela acreditou o que o anjo disse. Para Deus nada é impossível. Ela acreditou que ela, virgem, poderia conceber e ficar grávida. Faça em mim conforme a tua santa vontade. Maria sempre quis fazer a vontade de Deus, um grande exemplo para todos nós. Nós temos que nos entregar a Deus e só querer fazer a vontade de Deus. É impressionante como Deus usa pessoas. O divino age nas pessoas. E as pessoas podem ser instrumentos de um projeto divino. Um grande exemplo da nossa querida mãe, Maria.
É por isso que amamos Maria. Porque ela disse sim. Ela se entregou radicalmente a Deus. E o Verbo se fez carne. E ela concebeu do Espírito Santo. E foi formado no ventre dela, durante 9 meses, o corpo de Cristo. Cristo, homem. Cristo, Deus. Eis aqui a serva do Senhor. Como seria bom se todos nós pudéssemos dizer a mesma coisa. Eis, eu quero ser um servo, uma serva de Deus, como nossa querida mãe foi. Só quero fazer a vontade de Deus, como nossa mãe falou e foi. E ela serve de Deus, quando ela soube que também a prima Isabel, senhora idosa, estava grávida. Ela que disse, eu sou a serva do Senhor, imediatamente ele foi para a casa de Isabel e de Zacarias para servir, para cozinhar, para lavar roupa, para buscar água, para ajudar, consolar aquela senhora idosa. Quando ela estava ali, na casa de Isabel e de Zacarias, podemos imaginar as duas mulheres junto com Zacarias como adoradores, adorando profundamente Deus. E Maria testemunhou e falou o que aconteceu. E começaram a adorar Jesus, Deus, sendo formado homem no ventre dela. Maria, a pessoa humana mais livre de toda a nossa raça humana. É por isso que nós amamos nossa querida mãe Maria. Ela era livre para pecar, mas nunca quis, nunca cedeu a uma tentação, não pecou, porque era importante que o corpo de Cristo, Deus, tivesse um instrumento todo especial. E esta é a nossa querida mãe Maria. É por isso que amamos e dizemos obrigado, Maria, servo de Deus, por esse servo que você fez. Isabel ficou cheia do Espírito Santo quando Maria chegou lá. E disse, bendita és tu entre as mulheres. E a verdade, é a mais bendita entre todas as mulheres. E bendito é o fruto do teu ventre, porque Deus está no teu ventre, Maria. Donde me vem a honra de vir a mim, a mãe do meu Senhor. Isabel reconheceu Nossa Senhora grávida e o Senhor dentro dela. Pois assim que a voz de tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança estremeceu de alegria no meu seio. João no Batista pulou de alegria na presença do Criador, sendo formado homem. Que maravilha! Bem-aventurado és tu, porque crestes. Vai ser cumprido o que o Senhor disse para você. Deus cuida, Deus confirma seus servos e as suas servas.
E nasceu para nosso Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nasceu no lugar pobre, no lugar de animais, mas estava ali. Maria, adoradora. José, também adorando e bendizendo o Senhor. E os anjos cantaram: glória a Deus no mais alto dos céus, e paz. E os pastores também foram a juntar-se a Maria e José, verdadeira adoradora. Eu fico imaginando Maria com a criança, com o adolescente Jesus, junto com José. Maria educadora, Maria contemplativa na presença de Deus. E como Maria falou para seu filho que ela era virgem, que o Espírito Santo desceu sobre ela e que ele tinha uma missão muito especial. Maria cheia de graça, Maria cheia do Espírito Santo, falou para seu filho: filho, o Divino Espírito Santo vai descer sobre você, como desceu sobre mim. E algo acontece quando desce esse Divino Espírito Santo de Deus. E eles clamavam e pedindo sempre a inspiração do Espírito Santo. Mas movido pelo Espírito Santo, Jesus com 30 anos foi para o Rio Jordão. E o Divino Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea. O Divino Espírito Santo tomou posse do corpo humano de nosso Senhor Jesus Cristo. E o Pai falou: tu és o meu filho bem amado, ponho todo o meu amor em você, meu querido filho. Jesus aprendeu a lição de sua mãe, que era necessário a força e a plenitude do Espírito Santo. O que ela experimentou na anunciação, quando o Verbo se fez carne, aconteceu com Jesus. E começou uma vida nova, abandonou de ser carpinteiro e começou a sua vida pública. Agora, certamente, naquela sagrada família, Maria e José, meditando sobre a palavra de Deus, a promessa do Messias, e falando: filho, você tem uma missão todo especial. Maria carismática, Maria sempre cheia do Espírito Santo, Maria com todos os dons do Espírito Santo. Uma pessoa que escutava a voz interior de Deus. E lá em Caná da Galileia, quando foram para uma festa, os apóstolos e Jesus estavam e Maria notou que estavam faltando vinho. E ela disse: eles não têm mais vinho. E Jesus respondeu: não chegou a minha hora. Mas Jesus disse para os serventes: fazei o que ele vos disser. Parece que Maria ouviu a voz de Deus dizendo que é a hora. É a hora. Filho, eles não têm vinho. E depois Jesus escutou e Jesus fez o milagre. E esse foi o milagre, primeiro milagre de Jesus. Realizou-se em Caná da Galileia, manifestou a sua glória e seus discípulos creram nele. Maria,
um instrumento maravilhoso de Deus, uma pessoa humana, serva de Deus. É lógico que nós amamos a nossa querida mãe Maria, e ela para nós é um grande modelo. Dá para você imaginar Maria diante da cruz? Junto à cruz de Jesus estava de pé sua mãe e a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cleofas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe perto dela, o discípulo que amava, disse à sua mãe: mulher, eis aí teu filho. Falando de João. Depois Jesus disse ao discípulo João: eis aí a tua mãe. E desta hora em diante, o discípulo levou Maria para sua casa. Nós acreditamos que é uma coisa bem simbólica. Jesus fala para cada um de nós: eis aí a tua mãe espiritual. E ela está intercedendo por todos nós. Recebemos de Jesus a mãe. É por isso que nós dizemos: Maria, nossa querida mãe. E ela está ao lado direito de Deus Pai, intercedendo por cada um de nós. Nós temos uma intercessora. Jesus morreu na cruz, foi colocado no colo da sua mãe, e ela pensando: mas ele vai ressuscitar. Está morto, mas ele falou que ele é a ressurreição, ele é a vida, e ele vai vencer a morte, o pecado e o demônio. E ela chorava, e uma espada transpassou o coração dela, mas sempre com fé. E Jesus ressuscitou. E certamente Jesus, glorioso, apareceu à sua mãe, consolou nossa querida mãe. A vitória de Jesus, por causa da morte, por causa da ressurreição. Mas precisava de mais alguma coisa para aqueles discípulos. Ainda estavam com medo de serem crucificados. E depois que Jesus voltou para o céu, foram para o cenáculo. E Maria pregou. Então, nossa mãe, Maria, é a mãe da igreja, porque ela ajudou a nossa igreja a nascer. Depois da ascensão, voltaram eles para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, que fica perto de Jerusalém, distante uma jornada de sábado. Tendo entrado no cenáculo, subiram ao quarto de cima, onde costumavam permanecer. Eram eles Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelota e Judas, o irmão de Tiago. Todos eles perseveraram na oração, juntamente com as mulheres, entre elas Maria, mãe de Jesus, e os irmãos dele. E Maria pregava. Nossa Senhora evangelizadora
dava seu testemunho, como desceu o Espírito Santo sobre ela, como o Espírito Santo desceu sobre o seu filho, e com esta força do Espírito Santo fez o ministério dele. E ela falou da promessa de Jesus, do Espírito Santo: sereis batizados, mergulhados no divino Espírito Santo de Deus. E Maria exortou aqueles apóstolos para pedir perdão, porque negaram, porque fugiram da cruz, para perdoar Judas Iscariotes. Durante 9 dias de oração, e gradativamente começavam a louvar e bendizer Deus. Chegando o dia de Pentecostes, Atos 2, estavam todos reunidos no mesmo lugar, junto com Maria. De repente, Deus agiu como um vento impetuoso, e as línguas deles ficaram de fogo, louvando e bendizendo. Todos eles começaram a louvar e adorar profundamente Deus. E ficaram totalmente cheios do divino Espírito Santo. Começaram a falar com línguas estranhas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Nós amamos a nossa mãe Maria, porque ela foi instrumento de Deus para formar a nossa querida igreja, o corpo de Cristo. Jesus Cristo, cabeça, que manda, todos nós membros uns dos outros. Cristo glorioso, ressuscitado, com corpo celestial. É por isso que nós amamos nossa querida mãe. É por isso que nós oramos a nossa querida mãe. Rezamos o terço, rezamos o rosário. Ora por nós agora, querida mãe, e na hora da nossa morte. Mais uma vez, a pessoa mais livre, a pessoa mais positiva, mais abençoada, a pessoa mais consagrada, mais cheia de graça da nossa raça humana. Ela que disse: eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Ela acreditou que para Deus nada é impossível. Ela sempre humilde, porque o Senhor olhou para a pobreza da sua serva. O Senhor fez em mim maravilhas. Santo é seu nome.